Oi, meu nome é Laura, eu sou uma das voluntárias do Explique Enem na área de matemática e hoje a gente vai estar resolvendo exercícios de Enems anteriores sobre introdução à geometria espacial de posição. Nosso primeiro exercício vai ser do Enem 2012. Vamos estar lendo agora o primeiro enunciado, né? João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e o Bruno deveria desenhar a projeção deste deslocamento no plano base da pirâmide. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M e depois de M a C. Qual o desenho que o Bruno deve fazer? Então, aqui a gente separei aqui só a parte mais importante e aumentei um pouquinho a figura para estar desenhando aqui com vocês. Então, primeiro, a gente vai do ponto A ao ponto E. Então, a gente vai fazer isso aqui, do A ao E. Depois, do ponto E ao ponto M. Do ponto E ao ponto M. Eu recomendo que, se cair uma questão assim na prova, você desenhe mesmo em cima da figura. Eu acho que fica mais fácil de enxergar. E do ponto M ao ponto C. Do ponto M ao ponto C. Então, a gente quer saber a projeção que isso aqui formou. Como que eu penso em projeção? Eu penso o seguinte, eu penso que eu vou empurrar isso aqui em relação ao meu plano. Então, tem o meu desenho aqui tridimensional e eu vou achatar ele até ele encostar no plano. Uma vez que eu achatar ele aqui até encostar no plano, o nosso ponto E vai chegar aqui. Então, que desenho que eu vou ter? Então, eu vou ter uma linha até aqui, mais ou menos, depois uma linha até aqui e depois o C, que é nada mais nada menos do que isso aqui. Tá vendo? Se você pegar esse pontinho aqui, que no caso seria o nosso ponto E, e puxar ele para cima, você vai fazer nosso desenho tridimensional, que é esse desenho que eu fiz aqui primeiro. Então, pensa um pouquinho no desenho que eu fiz, imagine isso em 3 dimensões, e depois imagina isso achatado. Acho que assim fica mais fácil de entender. A resposta certa é realmente essa que eu falei, mas tem que pensar nesse desenho, pensar nesse deslocamento daqui até aqui, depois do E até o M, do M até o C, e depois pensar nesse desenho que você fez em 3 dimensões, achatado, certo? Vamos para mais um exemplo, talvez fique mais claro. Agora do Enem de 2016. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a foto da figura 1, que é essa figura aqui. A figura 2, essa aqui, mostra um esquema da estrutura dessa barraca em forma de um prisma reto, em que foram usadas hastes metálicas. Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo-se do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E, e finalmente fez o trajeto do vértice E ao C. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. A projeção de deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD é dada por... Então, separei os pontos mais importantes e peguei a figura que importa, que é essa representação aqui. Então, ele vai partir do vértice A ao vértice B. Então, do A até o B. Do B até o E. Do B até o E. E do E até o C. Do E até o C. E ele quer que faça a projeção. Então, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que eu vou achatar essa figura tridimensional até chegar no nosso plano. Então, o ponto E, ele vai estar bem aqui, ó. Aqui é meu ponto E. Então, meu desenho vai estar assim, certo? Que eu desci isso aqui até aqui, ó. Eu vi que esse ponto E descendo até aqui. Então, se ele formou tipo um L espelhado, minha resposta seria essa. Opa, só isso aqui. Minha resposta seria essa. Então, você tem que pensar o seguinte, você tem que fazer o desenho que ele está falando. Você faz o desenho em 3 dimensões. E depois vai achatando ele até o plano que você quer.
E aí você olha o desenho final, nossa projeção. Mais um exercício, o último, que é do Enem de 2017. Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Este quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura. A lagartixa parte do ponto B e vai até o ponto A. A seguir de A, ela se desloca pela parede até o ponto M, que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos. A projeção ortogonal destes deslocamentos no plano, que contém o chão do quarto, é dada por... Então, vamos lá. Só a parte importante e o desenho um pouco maior. Então, ela parte do ponto B e vai até o ponto A. Então, ela vem B até o A. A seguir, de A, ela se desloca pela parede até o ponto M. Então, de A até M. E, finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Então, de M, ela vai até H. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar esse meu desenho tridimensional até o chão. Então, eu vou fazer um achatamento, né? Então, esse ponto M aqui, ó, se eu for descendo ele aqui, fazer a projeção, ele vai estar aqui, ó. Aqui é o M. M. E o ponto H, ele vai estar em cima de D. Então, aqui, ó. H. Então, como que o desenho vai estar? Vai ser uma linha até aqui, de A até B. Depois o A volta para o M. E do M vai para o H. Ou seja, este desenho aqui. Que é a resposta certa. Então, essa foi nossa aula. Eu recomendo que você volte, assista de novo, assista 1, 2, 3 vezes, quantas vezes precisar. Tente fazer esses exercícios sozinhos. Tente fazer outros exercícios do Enem, porque é uma questão bem recorrente no Enem. E que uma hora vai dar certo, uma hora você vai conseguir enxergar tridimensionalmente e vai fazer um pouquinho mais de sentido. Não é uma coisa tão palpável igual a matemática é, que tem uma fórmula e você aplica, mas com o tempo e com a experimentação e com você tentando 1, 2, 3 vezes, você vai conseguir entender, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.